E olha, gente, para falar sobre um livro incrível que eu queria mostrar aqui para vocês, dar um close aqui, produção. Um livro de alguém que eu acho que vocês conhecem muito bem, é daqui da Jovem Pan, âncora do nosso Jornal da Manhã, 1970, o Brasil é tri. Porque Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completa hoje 80 anos. Autor dos livros Biografia das Copas e 1970, o Brasil é tri, como eu mostrei para vocês, o apresentador do Jornal da Manhã, Thiago Berraich, mais uma vez mergulhou na história do ídolo do esporte para emergir com a reportagem especial que a gente vai conferir agora. O futebol e o Brasil nunca mais foram os mesmos depois de Pelé. A palavra que não quer dizer nada em nenhuma língua virou o adjetivo de é o melhor. O Homem-Gol nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em 23 de outubro de 1940. No meio da década, a família se mudou para Bauru, no interior de São Paulo, e Pelé começou a sonhar alto, muito alto. O que eu esperava que pudesse ser aviador. Eu quebrei muita vidraça quando tinha essas caixas de marimbondo. Então nós íamos derrubar com estilingue. Estilingue a gente põe uma bolinha de vidro, coisa pequena, para preocupação era não quebrar a vidraça. O craque do estilingue virou o craque dos campinhos e da bola de meia, influenciado pelo pai, Dondinho, um bom jogador de futebol. O desempenho do garoto, apelidado de Gasolina, o levou para o Santos Futebol Clube e foi um assombro. Pela esquerda, vai se adiantando, tenta a brecha para Pelé, a bola tirou para gol! Toninho pelo bico da área, perigo, cruzou na boca do gol, subiu Pelé, não tem tomador, funcionou, gol! Suécia, 1958. Com apenas 17 anos, Pelé encantou o mundo na primeira Copa conquistada pela seleção brasileira. Zagallo cruza, cabeceia Pelé, gol! Gol de Pelé! É o Brasil querido, somos os campeões do mundo! Essa Copa do Mundo 58 ninguém conhecia o Brasil, até o nome da bandeira estava errado, que o Zagallo que pediu para trocar na época, eles não conheciam, nós fomos para Rindos, onde a gente concentrou, ninguém sabia que era o Brasil. Então tudo começou aqui. Ainda naquele ano, Pelé marcou nada mais, nada menos do que 58 gols no Campeonato Paulista. Na Copa de 62, no Chile, o camisa 10 se machucou na segunda partida da seleção e não jogou mais, apesar do bicampeonato. Brasil, bicampeão mundial de futebol! As plateias queriam ver o rei e o Santos arrasava os adversários no Brasil e nas excursões internacionais. O time da Vila Belmiro foi campeão mundial em 62 diante do Benfica e em 63 contra o Milan. Lenços brancos da torcida brasileira, repete esse espetáculo! Bicampeão mundial o Santos, você terminou a partida! Bicampeão mundial o Santos! Na Copa de 66, Pelé naufragou junto com a seleção brasileira. Já em 69, no Maracanã, o maior palco do futebol, o mundo parou para assistir ao 10º gol da carreira do rei. Ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de paradinha. Eu aproveito a oportunidade para pedir a todos os brasileiros que não esqueçam das crianças pobres, entende? Não esqueçam dos necessitados. Nós que somos privilegiados, estamos um pouquinho melhor. Às vezes, por bobagem, a gente se aborrece e esquece dos que estão necessitando, dos que estão atrás. É um apelo que eu faço ao povo brasileiro. A coroação definitiva de Pelé veio no México em 1970. No auge da forma e da genialidade, ele foi o coração e o cérebro de uma seleção imbatível. Brasil! Tricampeão do mundo! É em definitivo, Brasil! Vai ser difícil aparecer um time igual à seleção brasileira de 70. E pode até aparecer uma seleção boa, né? Como apareceu a de 82, mas de ser boa e ganhar, entende? Porque tem muita seleção boa, acho que não vence. Não é vencedora, essa é a vencedora. Depois do título inesquecível, Pelé começou a pensar na aposentadoria da seleção. Parar no auge foi mais um gol que ele conseguiu marcar. Depois de dar adeus à seleção, em 71, 3 anos depois, o rei se despediu do Santos
mas não abandonou os gramados. Pelé ajudou a profissionalizar o futebol nos Estados Unidos e encantou a terra do soccer. Em 77, mais um adeus, agora em definitivo. Mais uma grande expectativa. Pelé, direto, gol de Pelé! Ele concretiza todos os seus sonhos. O homem é abençoado por Deus, senhores. O eterno camisa 10 trocou o futebol pelos negócios, virou uma marca e mito do esporte mundial. Em julho de 80, o jornal francês L'Équipe o elegeu como atleta do século XX. Os gols e os lances que fizeram história ainda estão na retina dos que viram e dos que não viram Pelé jogar. Todo mundo fica perguntando, não apareceu ainda igual o Pelé? Não apareceu igual o Pelé? Para todo o mundo entender, não vai aparecer nunca igual o Pelé. Muito bem, tá aqui com a gente nos nossos estúdios aqui na Panflix em São Paulo, ele, o autor desse livraço que a gente vai comentar daqui a pouquinho, Thiago Uberreich, âncora do Jornal da Manhã. Thiagão, obrigado mais uma vez por você participar do Morning aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo. Bom dia para todo mundo, o Adriles, o Vini, o Joel, a Paulinha. Eu queria falar sobre a Suécia, o primeiro país que... Foi derrotada pelo Brasil em 58. É isso aí. Foi o país que o Pelé surgiu para se projetar para o mundo. Título de 58, Brasil 5, Suécia 2, dia 29 de junho de 58. Maravilhoso. Agora estão vencendo 7-1 a gente. Não, acho que não. Ô, Thiagão, pra gente começar essa rodada aqui, aproveitar ao máximo a sua presença aqui, pergunta clichê, mas eu acho que consegue abrir aí esse panorama desse assunto para várias outras vertentes. Vai aparecer um outro Pelé algum dia? Olha, eu espero que apareça, porque o futebol carece de boas jogadas como as que o Pelé fazia, né? Antes, para deixar claro para todo mundo, eu não vi o Pelé jogar, infelizmente, até tem um texto aí que está no site da Jovem Pan, eu queria ter nascido acho que uns 30 anos antes para poder ver o Pelé jogar, mas eu sou um fã, não só do Pelé, mas também do futebol, no caso da seleção de 70, e eu acho que nunca vai aparecer, porque... gostaria que aparecesse, mas o Pelé, na época dele, o jeito que ele surgiu, foi um casamento perfeito, né? Porque ele não só era muito bem dotado em relação ao porte de atleta, vamos dizer assim, mas também ele tinha muita habilidade com a bola. Isso talvez tenha se desenvolvido quando ele era ainda garoto nos campos de Bauru, aqui no interior de São Paulo, que é para onde a família dele foi de Minas para São Paulo, e ele tinha uma inteligência fora do comum. Acho que isso que é importante essa nova geração entender o que era o Pelé. Ele era muito inteligente e ele tinha o que se chamava de visão angular. Por exemplo, eu estou sentado aqui ao lado do Adriles. Se o Adriles, eu estou olhando para a câmera. Se o Adriles faz um gesto aqui para mim, eu vejo que ele está mexendo a mão, alguma coisa, mas eu não vejo os detalhes. Né? Ele, isso daí os médicos explicam. Ele tinha uma visão muito além do que a que nós temos. E ele via o jogo sem precisar olhar para um determinado lugar do campo. Então, ele era uma soma de absolutamente tudo. E era um jogador muito inteligente. Ele antevia muita jogada e ele pensava muito à frente dos outros jogadores. Então, eu acho que não surge. Tanto é que ele parou em 1977, a gente viu, inclusive, na despedida dele no Cosmos, de Nova York, e até hoje não surgiu um igual. Nós temos aquela discussão eterna, Neymar. O Messi foi melhor, o Maradona foi melhor, mas eu acho que não vai surgir. Distante, há né? muito Ainda sobre isso, Thiago, você falou sobre a nova geração, né? Apesar de receber essa alcunha de rei, na minha visão, o Pelé ele é até pouco valorizado aqui dentro do Brasil, né? Pouco exaltado da maneira como ele merecia por tudo que ele conquistou, por todas as marcas que ele conseguiu. E se você for falar hoje com muitos jovens aí, eles vão falar até que o Pelé, ele conseguiu tudo isso, conquistou tudo isso, porque jogava num futebol com menos recursos, contra adversários mais fracos, que se ele jogasse no futebol de hoje, ele não ia conseguir todos esses feitos,
Como é que você interpreta isso? Você acha que a história do Pelé às vezes deveria ser um pouco melhor contada? Você acha que às vezes se mistura muito também o fora do campo, as coisas que o Pelé fala, as polêmicas que ele se envolveu, com o que ele foi dentro dos gramados? Eu acho que aqui no Brasil, Vini, a gente mistura muito, né, essa história do que ele foi como atleta. Sim. E do que depois, né, a nova geração muitas vezes critica o Pelé sobre a história da filha, sobre os comentários dele de futebol, dizendo que ele é um mau comentarista, não sabe nada de futebol, não sabe comentar. Mas a questão é a seguinte, a gente tem que falar dele como o atleta. Né? A gente julgar uma pessoa fora dos gramados é muito subjetivo e não sei nem se vale a pena, mas ele dentro do campo, eu acho que ao mesmo tempo que ele jogava naquele período, que a gente tinha talvez menos recursos, menos condição física, talvez as outras seleções não eram tão boas, ou os times não eram tão bons quanto eram o Santos lá de Pelé, mas eu acho que hoje ele teria todo o acesso aos recursos físicos, táticos. Então eu acho que ele jogando naquela época, ele jogaria nessa época também, que ele seria um jogador inteligente, um jogador muito bem preparado fisicamente, né? É uma comparação assimétrica, né? Se havia um preparo pior, condições de preparo pior, se havia alimentação pior na época, hoje, eventualmente, todas essas condições teriam que ser atualizadas. Mas eu queria entrar Talvez nessa questão... Talvez um jogador sueco, né? Exatamente. Eu queria entrar nessa questão de uma certa mesquinharia que eu acho que é do brasileiro e, ao mesmo tempo, idolatrar, a idolatria a um ídolo, mas colocar com lupa, né? Parece uma pulsão de morte. Eu te admiro, mas eu quero pegar um detalhe da sua personalidade e aumentar com lupa qualquer tipo de defeito seu. O Vanderlei me contou uma história maravilhosa, que ele estava num avião, o Pelé uma vez, eu havia aquela celeuma, o Pelé tá aqui, o Pelé tá aqui. Ele pediu ao aeromoço um bloquinho, me traz um bloquinho. Ele fez 500 autógrafos, um abraço do Pelé para cada um. Era uma pessoa gentil. Se ele teve um problema com a filha, se ele era um mau comentarista de esporte, isso não denigre de forma alguma a pessoa gentil que ele era. Eu acho que assim, essas críticas não são muito exacerbadas exatamente por aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de nosso complexo de vira-lata. Mesmo que a gente vença e tenha um grande atleta, o atleta do século, a gente arruma um jeitinho de colocar para baixo. O que você acha desse conceito, Nelson Rodrigues, desse complexo de vira-lata do brasileiro? Eu acho que esse complexo de vira-lata é porque o Brasil veio de 2 derrotas em Copa do Mundo. A de 50 Sim. foi aquela tragédia aqui no Maracanã, né? E a de 54 que o Brasil foi para a Europa. Muitos jogadores não tinham nunca viajado para a Europa e o Brasil perdeu 2 Copas seguidas, nunca tinha sido campeão, é bem verdade, foram as 2 primeiras Copas no pós-Segunda Guerra. Aí o Brasil vem para a Copa de 58, na Suécia, que estávamos falando aqui, com jogadores fantásticos, o Pelé aparecendo para o mundo. Aliás, o que eu acho que é importante, Adriles, dizer é que se o Brasil teve um bom embaixador, esse embaixador foi o Pelé, porque os europeus, Sim. no caso, mal conheciam o Brasil e ficaram surpresos. Nossa, mas como é que pode, né? Um garoto de 17 anos, naquela Copa tinha o Garrincha também, que surpreendeu todo mundo, que deu um nó tático em qualquer outro time, né? Então eu acho, infelizmente, as pessoas têm esse pé atrás com as personalidades. Ele tá aí só para se promover, não sei o quê. É muito triste. O brasileiro muitas vezes denigre pessoas Sim. que deveriam ser exaltadas. Perfeito. E só para fechar, Paulo, o que eu acho é o seguinte, o Pelé, sem dúvida nenhuma, para a geração que o viu jogar, ele é idolatrado até hoje, mas ele mesmo fala, olha, eu quero receber todas as homenagens comigo em vida. E eu acho que ele, sem dúvida nenhuma, é um dos nomes do esporte mundial mais idolatrados e reverenciados que nós temos. E ele hoje bate essa marca de 80 anos. Né? Perfeito. Joel, o Brasil trata bem os seus ídolos? Era isso mesmo que eu ia lançar como pergunta aqui, né? E lembrando que o Pelé, ele é um que permanece, né? Até pela sua grandeza, por estar tão acima dos outros, ele é alguém que permaneceu e vive em alguns relativo destaque, tem uma pessoa respeitada, participa do debate público e tudo. Quantos grandes jogadores brasileiros não ficaram completamente esquecidos e abandonados, né? Depois da sua vida nos campos, né? Então acho que a gente, um ou outro ídolo nosso, a gente reverencia e trata bem. Talvez merecesse até mais, né, Thiago? Eu não sei. Mas muitos outros a gente esquece completamente, não é?
A gente cita, por exemplo, aí infelizmente que ele já se foi, o Ayrton Senna, né? Talvez estejam no mesmo patamar, mas é muito curioso como o Senna morreu em maio de 1994, né? Tem uma nova geração que também não conhece direito o que representou o Ayrton Senna. É um esporte que quem é o grande especialista é o nosso Alex Ruff. Eu não sou tão especialista, nem muito ligado ao automobilismo, né? Mas eu acho que o Brasil precisa reverenciar. E o Pelé teve, obviamente, ele soube fazer o pé de meia dele. E o que o Vini estava lembrando aqui antes da gente entrar no ar, o Pelé jogou no Santos entre 56 e 57 até 1974. Ele ficou tanto tempo no Santos, apesar de todo o assédio de times italianos e tudo mais, ele continuou no Brasil, o que hoje seria inimaginável. Né? Não dava para imaginar. Né? Se um jogador como o Pelé surgisse hoje, com 16, 17 anos, ele já estaria lá na Europa, ou estaria na China. Era amor à camisa, né? Mesmo que ele tinha muito amor à camisa, né? Tinha muito amor à camisa. Ele gostava muito, talvez algumas compensações financeiras ele não via como vantagem para ir para o exterior, mas é que naquela época era menos comum. Não pagava tão né? bem igual hoje também, né? Já tinha time internacional pagando assim, desse jeito como hoje? Sempre teve. Os times europeus eram bons times para se pagar, mas não era a mesma coisa como é hoje. É curioso que ele acaba indo pro Cosmos, né? Um time americano, nublado, uma coisa meio maluca, né? Foi a oportunidade que ele teve. Ele tinha parado de jogar em 74, Sim. né? Pelo Santos. E aí, desde lá, já vinha a negociação, porque... Trazer o futebol para os Estados Unidos não deu certo, né? Não, porque assim, o Pelé virou uma marca, né? Sim. E os Estados Unidos achavam que levando o Pelé para os Estados Unidos ia consolidar o futebol, até acho, viu, o Adriles, tudo bem, o time dos Estados Unidos, o time masculino, porque o time feminino é bom, né? Já ganhou a Copa do Mundo e tal, mas eu acho que o futebol, desde que o Pelé foi para lá, é outro, né? Eles têm, hoje você passa nos Estados Unidos, você vê campo de futebol, além do futebol americano, do beisebol, aquela coisa toda. Então eu acho que ele implantou uma semente lá, sem dúvida. E esse gol que a gente tá vendo agora, quem nos acompanha por imagens, né, Thiago, foi um gol que ele marcou no jogo de despedida dele pelo Cosmos, justamente contra o Santos, né? Onde ele jogou um tempo por cada equipe, né? Por cada equipe. Esse foi um gol de falta. E essa narração que nós vimos aí é uma narração do Walter Abrão, da TV Tupi. Só que esse jogo foi passado simultaneamente pela Tupi e pelo SBT também. Achei que o goleirão entregou esse gol aí, hein, pro Pelé. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi uma frase do Pelé que eu achei muito irônica e muito interessante. Não, a melhor seleção é a de 1970. Jogou bonito e venceu. Não é uma cutucada a seleção de 82, que muitos críticos dizem que era melhor em conjunto que a seleção de 70, mas acabou perdendo. E aí, emendando, fazer outra pergunta. Em que medida que o brasileiro começou a jogar bonito, mas perder? A Europa descobriu uma maneira? O que é melhor, vencer ou jogar bonito? Essa é a grande discussão do futebol. Agora, claro que é uma estocada, né? Mas o Pelé, publicamente, ele também reverencia a seleção de 82, Sim. que era uma grande seleção. Mas ele dizia, claro, o futebol é resultado, não tem jeito, né? Agora, não tão resultado quanto na Copa de 94, que o Brasil não jogou bonito. E ganhou a Copa do Mundo. É que o futebol mudou muito, né, Adri? O futebol mudou muito. Hoje os esquemas... meio que... Diga, Paulinha. O Brasil ainda é o país do futebol? Olha, o Brasil ainda é o país que mais se pratica o futebol, mas não é mais o país que tem o melhor futebol, eu acho, né? Porque a gente tá falando muito de Copa do Mundo, desde 2006, veja só europeus ganham a Copa do Mundo, que é uma hegemonia que jamais foi vista. A única vez que uma seleção do mesmo continente, também do mesmo país, nós tivemos só 2 bicampeonatos. Em 34 e 38 com a Itália e em 58 e 62 com o Brasil. Fora isso, sempre havia alternância da Europa com a América do Sul, Europa com a América do Sul. E desde 2006, só os europeus... Por quê, Thiago? Eu acho assim, são inúmeros os fatores. Primeiro, nós temos uma condição econômica aqui do Brasil, os clubes não investem mais tanto na formação dos jogadores, esse é um motivo. Eu acho que a Europa soube evoluir tecnicamente e fisicamente também. O Guardiola é um grande exemplo disso. Dizem taticamente também. O Flávio Prado, nosso aqui da Jovem Pan, ele disse que a partir de 2008 o futebol brasileiro morre porque não evolui. E hoje nós temos uma discussão infindável se a gente precisa de um técnico estrangeiro na seleção, se os clubes estrangeiros, os clubes brasileiros precisam de técnicos estrangeiros. E assim, eu acho que o Brasil, por uma ironia, precisa aprender um pouco com os europeus, só que não esquecer que a arte
pertence ao futebol brasileiro. Mas hoje você vê um jogo do Campeonato Brasileiro, não tem arte nenhuma, né? Thiago, você está lançando aqui o 1970, o Brasil é Tri. Vou pedir para o Murilo dar aquele zoom. Queria que você falasse um pouquinho mais desse livro. O que tem de Pelé aqui? E se já está nas livrarias para o pessoal poder adquirir? Sim, Paulo, olha, esse livro aqui, além dos 80 anos do Pelé, né, nesse ano, esse aqui é um ano muito especial, que em junho nós tivemos os 50 anos do tricampeonato. Por causa da pandemia, infelizmente eu pretendia lançar o livro no meio do ano, mas não deu. Acabei lançando agora em setembro, já está disponível nas livrarias. Eu cito aqui a Martins Fontes, da Avenida Paulista, que está nos apoiando nessa divulgação. Né? A editora é a Letras do Pensamento, e esse livro tem muito sobre o Pelé, porque a seleção de 70, eu sou um fã dessa seleção, não preciso nem dizer isso, né? O Pelé era a alma e o coração dessa seleção de 1970, porque claro que nós tínhamos outros craques, né? Aliás, todos eram camisas 10 dos clubes, né? O Gerson, Jairzinho, Tostão, o Pelé e o Rivelino. Só camisa 10, eles compunham esse meio campo para o ataque da seleção. Então, essa seleção tem muito do Pelé. E aí, voltando ao que o Adriles falou, será que a seleção de 82 é melhor do que a seleção de 70? Eu pergunto, qual das duas tinha o Pelé? Qual das duas ganhou? Acabou. Não, ganhou e qual das duas tinha o Pelé? Acabou, entendeu? Acho que acabou assim... a discussão. Mas é possível, então, futebol, arte brasileiro vencendo? Você acha que é possível retomar isso? É possível. Eu acho assim, essa nova seleção que nós temos aí, apesar de nós termos muitos jogadores... talvez que eles precisam ganhar mais experiência, eu acho que é pelo menos a melhor seleção dos últimos 8 anos, desde a Copa de 2014, do malfadado 7-1, que fez tão mal pro futebol brasileiro. Eu acho que é a melhor seleção dos últimos 8 anos. Se vai ganhar em 2022, a gente não sabe, porque a Copa do Mundo é um torneio curto, né? Um jogo só. Um jogo só, são detalhes. E a própria seleção de 82, que perdeu para a Itália, com 3 gols do Paulo Rossi, que na verdade não era nem para ter disputado aquela Copa, ele tinha que estar detido por causa de escândalo da loteria esportiva, mas a justiça italiana deu uma ajudinha e soltou ele antes, né? Então são muitos os detalhes, né? Tiagão, o papo, Adriles, infelizmente, você não vai conseguir fazer a sua 17ª pergunta hoje para o Thiago. Posso só fazer uma observação? Por favor, Paulinha, rapidinho? Você pode, porque você falou bem menos que o Adriles. O Adriles, infelizmente, não deixou você falar aqui. Paulinha, por favor. Olha, eu quero lembrar que o Thiago Berraich tem um podcast super legal para você que gosta de futebol e quer saber a história de todas as Copas do Mundo. 90 anos de Copa, é só vocês procurarem nas plataformas como Spotify, Deezer, que vocês vão poder ouvir aí detalhes a respeito da história das Copas do Mundo, com entrevistas, enfim, muito legal. Você que gosta de futebol, não deixe de ouvir 90 anos de Copa, o podcast do Thiago Berraich aqui na PAN. A Paulinha é sempre muito generosa, né? Fazendo as propagandas do podcast. Obrigado, viu, Paulinha? Thiago Berraich com a gente aqui no Morning Show. Thiagão, obrigado. Volte sempre, viu? Parabéns pelo teu livro. Isso aqui é igual fazer um gol no Maracanã lotado. Valeu. Valeu.